Documento 98. Os ensinamentos de Melquisedeque no Ocidente. Os ensinamentos de Melquisedeque penetraram na Europa por muitos caminhos, mas chegaram principalmente através do Egito e foram incorporados à filosofia ocidental depois de serem profundamente helenizados e mais tarde cristianizados. Os ideais do mundo ocidental eram basicamente socráticos e a sua filosofia religiosa posterior chegou a ser a de Jesus, modificada e comprometida pelo contato com a filosofia e a religião ocidentais em evolução, tudo isso tendo culminado na Igreja Cristã. Durante um longo tempo, na Europa, os missionários de Salém levaram adiante as suas atividades, tornando-se gradualmente absorvidos por muitos dos cultos e grupos de rituais que surgiam periodicamente. Entre aqueles que mantiveram os ensinamentos de Salém na sua forma mais pura, devem ser mencionados os cínicos. Esses pregadores da fé e da confiança em Deus estavam ainda funcionando na Europa romana no primeiro século depois de Cristo, sendo mais tarde incorporados à nova religião cristã que estava em formação. Grande parte da doutrina de Salém foi disseminada na Europa pelos soldados mercenários judeus que lutaram em tantas das campanhas militares ocidentais. Nos tempos antigos, os judeus eram afamados tanto pelo seu valor militar quanto pelas suas peculiaridades teológicas. As doutrinas básicas da filosofia grega, da teologia judaica e da ética cristã foram fundamentalmente repercussões dos ensinamentos iniciais de Melquisedeque. 1. A religião de Salém entre os gregos. Os missionários de Salém poderiam ter edificado uma grande estrutura religiosa entre os gregos, não fora a interpretação estrita do seu juramento de ordenação uma promessa imposta por Maquiventa, que proibia a organização de congregações exclusivas para a adoração e que obrigava cada pregador a prometer nunca funcionar como um sacerdote, nunca receber remunerações por serviço religioso, apenas comida, roupas e abrigo. Quando os pregadores Melquisedeques penetraram na Grécia pré-helênica, eles encontraram um povo que ainda fomentava as tradições de Adanson e dos dias dos Enditas, mas esses ensinamentos haviam sido bastante adulterados pelas noções e crenças das hordas de escravos inferiores que haviam sido trazidas para as praias gregas em números crescentes. Essa adulteração acarretou um retrocesso ao animismo rudimentar de ritos sangrentos. As classes mais baixas transformando em cerimoniais até mesmo as execuções de criminosos condenados. A influência inicial dos instrutores de Salém foi quase destruída pelas chamadas invasões arianas da Europa e do Oriente. Esses invasores helênicos trouxeram consigo conceitos antropomórficos de Deus semelhantes àqueles que os seus companheiros arianos haviam levado para a Índia. Essa importação inaugurou a evolução da família grega de deuses e de deusas. Essa nova religião baseou-se parcialmente nos cultos dos invasores bárbaros helênicos, mas também incorporava os mitos dos habitantes mais antigos da Grécia. Os gregos helênicos encontraram o mundo mediterrâneo amplamente dominado pelo culto da mãe e impuseram a esses povos o seu deus-homem, Diaú Zeus, que já se havia tornado, como Yahvé para os semitas enoteístas, o deus principal de todo o panteão grego de deuses subordinados. E os gregos teriam terminado por alcançar um monoteísmo verdadeiro com o conceito de Zeus não fora o fato de haverem conservado o supercontrole do destino. Um Deus de valor final deve ele próprio ser o árbitro e o criador do destino. Como consequência desses fatores na evolução religiosa, desenvolveu-se logo a crença popular nos deuses felizes e despreocupados do Monte Olimpo, deuses mais humanos do que divinos e deuses que os inteligentes gregos nunca levaram assim tão a sério. Eles nunca amaram imensamente nem temeram intensamente a essas divindades da sua própria criação. Eles tinham um sentimento patriótico e racial por Zeus e a sua família de semi-homens e semideuses, mas dificilmente eles reverenciavam-nos ou adoravam-nos. Os helenos tornaram-se tão impregnados pelas doutrinas antissacerdotais dos instrutores iniciais de Salém que nenhum sacerdócio de qualquer importância jamais surgiu na Grécia.
Mesmo a feitura das imagens dos deuses tornou-se mais uma obra de arte do que uma questão de adoração. Os deuses do Olimpo ilustram um antropomorfismo tipicamente humano. No entanto, a mitologia grega era mais estética do que ética. A religião grega foi útil para retratar um universo governado por um grupo de deidades. Contudo, a moral, a ética e a filosofia gregas logo avançaram muito mais do que o conceito que possuíam de um deus, e essa desarmonia entre o crescimento intelectual e espiritual foi perigosa para a Grécia, tanto quanto demonstrou ser para a Índia. 2. O pensamento filosófico grego. Uma religião, se encarada de um modo ligeiro e superficial, não pode perdurar, especialmente quando não tem um sacerdócio para fomentar as suas formas e para preencher de temor e de respeito os corações dos devotos. A religião do Olimpo não prometia a salvação nem saciava a sede espiritual dos seus crentes. Portanto, estava fadada a perecer. Um milênio depois do seu início, ela já havia quase desaparecido e os gregos estavam sem uma religião nacional, pois os deuses do Olimpo haviam perdido o poder sobre as suas melhores mentes. Essa era a situação quando, durante o sexto século antes de Cristo, o Oriente e o Levante tiveram um renascimento de consciência espiritual e um novo despertar para o reconhecimento do monoteísmo. Contudo, o Ocidente não partilhou desse novo desenvolvimento. Nem a Europa, nem o norte da África participaram de um modo importante desse renascimento religioso. Os gregos, porém, empenharam-se em um avanço intelectual magnífico. Eles haviam começado a controlar o medo e não mais buscavam a religião como um antídoto para ele, mas ainda não haviam percebido que a verdadeira religião cura a fome da alma, cura a inquietação espiritual e o desespero moral. Eles buscavam o consolo da alma no pensar em profundidade, por meio da filosofia e da metafísica. Da contemplação de si e da preservação de si, a salvação, eles voltaram-se para a compreensão e o entendimento de si próprios. Por meio do pensamento rigoroso, os gregos tentaram alcançar uma consciência de segurança que serviria como substituta da crença na sobrevivência, mas fracassaram completamente. Apenas os mais inteligentes, entre os das classes mais elevadas dos povos helênicos, puderam compreender esse novo ensinamento. As fileiras da massa, progênie escrava de gerações anteriores, não tinham capacidade para receber esse novo substituto para a religião. Os filósofos desdenhavam todas as formas de adoração, não obstante praticamente todos eles haverem se agarrado, de um modo pouco claro, ao embasamento passado da crença na doutrina de Salém, da inteligência do universo, da ideia de Deus e da grande fonte. Visto que os filósofos gregos deram reconhecimento ao divino e ao suprafinito, eles estavam sendo francamente monoteístas. E quase não deram reconhecimento nenhum a toda a galáxia olimpiana de deuses e de deusas. Os poetas gregos do quinto e do sexto séculos, notadamente Píndaro, intentaram reformar a religião grega. Eles elevaram os seus ideais, mas eram mais artistas do que religiosos, e falharam ao desenvolver uma técnica para promover e conservar os valores supremos. Xenófanes ensinou sobre a existência de um só Deus, mas o seu conceito de deidade era por demais panteísta para que chegasse a ser um pai pessoal para o homem mortal. Anaxágoras era um mecanicista, a não ser por reconhecer uma primeira causa, uma mente inicial. Sócrates e os seus sucessores, Platão e Aristóteles, ensinaram que a virtude é conhecimento, a bondade, a saúde da alma, que é melhor sofrer a injustiça do que ser culpado dela, que é errado retribuir o mal com o mal e que os deuses são sábios e bons. As virtudes cardinais para eles eram a sabedoria, a coragem, a temperança e a justiça. A evolução da filosofia religiosa para os povos helênico e hebreu permite uma ilustração, pelo contraste, da função da Igreja como uma instituição na formação do progresso cultural. Na Palestina, o pensamento humano era tão controlado pelos sacerdotes e tão dirigido pelas escrituras que a filosofia e a estética foram inteiramente engolfadas pela religião e pela moralidade.
Na Grécia, a quase completa ausência de sacerdotes e de escrituras sagradas deixava a mente humana livre e desacorrentada, resultando em um desenvolvimento assustador na profundidade do pensamento. A religião, porém, como uma experiência pessoal, fracassou por não se manter atualizada com as pesquisas intelectuais sobre a natureza e a realidade do cosmos. Na Grécia, acreditar estava subordinado a pensar. Na Palestina, o pensar era mantido como súdito do crer. Grande parte da força do cristianismo é devida a haver ele tomado grandes empréstimos à moralidade hebraica e ao pensamento grego. Na Palestina, o dogma religioso tornou-se cristalizado a ponto de ameaçar crescimentos posteriores. Na Grécia, o pensamento humano tornou-se tão abstrato que o conceito de Deus ficou resolvido dentro da bruma de vapor da especulação panteísta, não de todo diferente da infinitude impessoal dos filósofos brahmanes. Mas os homens comuns daqueles tempos não poderiam captar a filosofia grega da compreensão de si e de uma deidade abstrata, nem estavam muito interessados nisso. Eles antes buscavam uma promessa de salvação e que viesse junto a um Deus pessoal que pudesse ouvir as suas preces. Eles exilaram os filósofos e perseguiram os remanescentes do culto de Salém, duas doutrinas que se haviam tornado muito misturadas e se prepararam para aquela terrível orgia que foi o mergulho nas loucuras dos cultos dos mistérios que então se espalhavam pelas terras do Mediterrâneo. Os mistérios de Eleusis cresceram dentro do panteão olimpiano, uma versão grega da adoração da fertilidade. Floresceu a adoração da natureza com Dionísio. O melhor dos cultos foi a da Irmandade em Órfica, cujas pregações morais e promessas de salvação foram um grande atrativo para tantos. Toda a Grécia envolveu-se nesses novos métodos de alcançar a salvação, nesses cerimoniais emocionais e ardentes. Nenhuma nação jamais atingiu tais alturas de filosofia artística em um tempo tão curto. Nenhuma nação jamais criou um sistema suficientemente avançado de ética, praticamente sem deidade e inteiramente desprovido da salvação humana. Nenhuma nação jamais submergiu tão rápida, profunda e violentamente em tais abismos de estagnação intelectual, de depravação moral e de pobreza espiritual, como esses mesmos povos gregos, quando eles se arrojaram nesse redemoinho enlouquecido dos cultos dos mistérios. As religiões têm resistido longamente sem sustentação filosófica, mas poucas filosofias, como tais, têm perdurado muito sem alguma identificação com a religião. Uma filosofia está para a religião como a concepção está para a ação. No entanto, o estado humano ideal é aquele em que a filosofia, a religião e a ciência estão fundidas em uma unidade significativa, por meio da ação conjunta da sabedoria, da fé e da experiência. 3. Os ensinamentos de Melquisedeque em Roma. Tendo saído das formas religiosas iniciais de adoração dos deuses da família para a reverência tribal a Marte, o deus da guerra, era natural que a religião posterior dos latinos fosse mais algo como uma observância política do que o eram os sistemas intelectuais dos gregos e brâmanes ou as religiões mais espirituais de vários outros povos. Na grande renascença monoteísta do Evangelho de Melquisedeque, durante o sexto século a.C., pouquíssimos missionários de Salém penetraram na Itália, e aqueles que o fizeram foram incapazes de superar a influência do sacerdócio etrusco, que se espalhava rapidamente com a sua nova galáxia de deuses e templos, todos os quais se incorporaram à religião do Estado romano. Essa religião das tribos latinas não era trivial e venal como a dos gregos, nem austera e tirânica como a dos hebreus. Ela consistia, na sua maior parte, na observância de meras formalidades de votos e tabus. A religião romana foi, em grande parte, influenciada pelas extensas importações culturais da Grécia. Finalmente, a maior parte dos deuses do Olimpo foi transplantada e incorporada ao panteão latino. Havia muito tempo que os gregos adoravam o fogo do átrio da família. Héstia era a deusa virgem do átrio. Vesta era a deusa romana do lar. Zeus tornou-se Júpiter, Afrodite e Vênus, e assim por diante com as muitas deidades do Olimpo.
A iniciação religiosa dos jovens romanos era a ocasião da sua consagração solene ao serviço do Estado. Os juramentos e a admissão à cidadania, na realidade, eram cerimônias religiosas. Os povos latinos mantinham templos, altares e santuários e, em uma crise, consultavam os oráculos. Eles preservavam os ossos dos heróis e, mais tarde, os dos santos cristãos. Essa forma oficial e sem emoção de patriotismo pseudo-religioso estava fadada ao colapso, do mesmo modo que o culto altamente intelectual e artístico dos gregos caíra diante da adoração fervorosa e profundamente emotiva dos cultos dos mistérios. O maior desses cultos devastadores foi a religião de mistério da seita da Mãe de Deus, que tinha sua sede naqueles dias exatamente no local da atual Igreja de São Pedro, em Roma. O Estado romano emergente era politicamente conquistador, mas, por sua vez, foi conquistado pelos cultos, rituais, mistérios e conceitos de Deus do Egito, da Grécia e do Levante. Esses cultos importados continuaram a florescer em todo o Estado romano até a época de Augusto, que, por motivos puramente políticos e cívicos, fez um esforço heróico e, de uma certa maneira, cheio de êxito para destruir os mistérios e reviver a mais antiga religião política. Um dos sacerdotes da religião estatal contou a Augusto sobre as tentativas anteriores dos instrutores de Salém de disseminar a doutrina de um Deus único, uma deidade final dominando todos os seres sobrenaturais. E essa ideia implantou-se com tanta firmeza junto ao imperador que ele construiu muitos templos guarnecendo-os com belas imagens, reorganizou o sacerdócio do Estado, restabeleceu a religião do Estado, apontou a si próprio como o mais alto sacerdote entre todos e, como imperador, não hesitou em proclamar-se o Deus Supremo. Essa nova religião, a da adoração de Augusto, floresceu e foi observada em todo o império durante a sua vida, menos na Palestina, o lar dos judeus. E essa era dos deuses humanos continuou até que o culto oficial romano chegou a ter um quadro de mais de 40 deidades humanas autoelevadas, todas clamando a si nascimentos miraculosos e outros atributos supra-humanos. A última resistência do corpo de crentes de Salém, que diminuía, ficou manifestada por um grupo sincero de pregadores, os cínicos, os quais exortaram os romanos a abandonar os seus rituais religiosos tempestuosos e sem sentido e a retornar a uma forma de adoração que incorporava o evangelho de Melquisedeque tal como fora modificado, não sem ser contaminado mediante o contato com a filosofia dos gregos. Contudo, o povo em geral rejeitou o cinismo e preferiu mergulhar nos rituais dos mistérios que não apenas ofereciam esperanças de salvação pessoal, como também gratificavam o desejo de diversão, excitação e distração. 4. Os cultos dos mistérios. A maioria das pessoas do povo no mundo greco-romano, havendo perdido as suas religiões primitivas, da família e do Estado, e sendo incapazes ou não, estando dispostas a compreender o sentido da filosofia grega, voltaram a sua atenção para os espetaculares e emotivos cultos dos mistérios do Egito e do Levante. A massa do povo ansiava por promessas de salvação, de consolo religioso para o hoje e o seguro da esperança de imortalidade para depois da morte. Os 3 cultos dos mistérios que se tornaram mais populares foram: 1. O culto frígio a Cibele e ao seu filho Átis. 2. O culto egípcio a Osíris e à sua mãe Ísis. 3. O culto iraniano da adoração de Mitras como salvador e redentor da humanidade pecadora. Os mistérios frígio e egípcio ensinavam que o Filho Divino, respectivamente Átis e Osíris, havia experimentado a morte e havia sido ressuscitado pelo poder divino. Ensinavam, além disso, que todos os que fossem propriamente iniciados no mistério e que celebrassem com reverência o aniversário da morte e da ressurreição do Deus, passariam com isso a fazer parte da sua natureza divina e da sua imortalidade. As cerimônias frígias eram imponentes, mas degradantes. Os seus festivais sangrentos indicavam quão degradados e primitivos esses mistérios levantinos se tornaram.
O dia mais santo era a Sexta-feira Negra, o dia do sangue, comemorando a morte auto-infligida de Atis. Depois de 3 dias da celebração do sacrifício e morte de Atis, o festival transformava-se em alegria e em regozijo em honra à sua ressurreição. Os rituais da adoração de Ísis e Osíris eram mais refinados e comoventes do que os do culto frígio. Esse ritual egípcio era construído com a lenda do deus do Nilo de outrora, um deus que morreu e que ressuscitou, cujo conceito derivava da absorção da interrupção anualmente recorrente do crescimento da vegetação, seguida pela restauração primaveril de todas as plantas vivas. O frênese na observação desses cultos dos mistérios e as orgias dos seus cerimoniais, que supostamente levavam ao entusiasmo da compreensão da divindade, algumas vezes eram bastante revoltantes. 5. O culto de Mitras. Os mistérios frígios e egípcios finalmente cederam diante do maior de todos os cultos dos mistérios, a adoração de Mitras. O culto mitraico atraiu uma gama ampla dentro da natureza humana e gradualmente suplantou a ambos os seus predecessores. O mitraísmo espalhou-se pelo Império Romano por meio da propaganda feita pelas legiões romanas recrutadas no Levante, onde essa religião estava em voga, pois aquelas legiões carregavam consigo essa crença onde quer que fossem. E esse novo ritual religioso representava um avanço em relação aos cultos dos mistérios anteriores. O culto de Mitra surgiu no Irã e sobreviveu durante muito tempo na sua terra natal, a despeito da oposição militante dos seguidores de Zoroastro. No entanto, na época em que o mitraísmo chegou a Roma, havia se tornado muito mais aprimorado com a absorção de numerosos dos ensinamentos de Zoroastro. Foi principalmente por intermédio do culto mitraico que a religião de Zoroastro exerceu uma influência sobre o cristianismo, a qual apareceu posteriormente. O culto mitraico retratava um deus militante que tinha origem em um grande rochedo, lançando-se em façanhas valentes e fazendo a água jorrar de uma rocha com um golpe da sua flecha. Houve um dilúvio, do qual um homem escapou em uma embarcação especialmente construída, e uma última ceia, na qual Mitra celebrou o Deus Sol antes de ascender aos céus. Esses Deus Sol ou Sol Invictus era uma degeneração de Ahura Mazda, o conceito da deidade do zoroastrismo. Mitras foi concebido como campeão sobrevivente do Deus Sol na sua luta com o Deus das Trevas. E, em reconhecimento por ele haver matado violentamente o touro sagrado mítico, Mitras torna-se imortal, sendo elevado ao posto de intercessor da raça humana entre os deuses do alto. Aqueles que aderiam a esse culto adoravam em cavernas e outros locais sagrados, cantando hinos, murmurando palavras mágicas, comendo a carne dos animais sacrificados e bebendo seu sangue. 3 vezes ao dia eles adoravam com cerimoniais semanais especiais no dia do Deus Sol e com a observância bem elaborada de todos no festival anual de Mitras aos 25 de dezembro. Acreditava-se que a participação no sacramento assegurava a vida eterna, a passagem imediata depois da morte ao seio de Mitras para ali permanecer em bênção até o dia do julgamento. No dia do julgamento, as chaves mitraicas do céu abririam os portões do paraíso para receber os fiéis. Depois do que todos os não batizados, entre os vivos e os mortos, seriam aniquilados com o retorno de Mitras à terra. Era ensinado que, quando morria um homem, ele comparecia diante de Mitras para o julgamento, e que, ao fim do mundo, Mitras convocaria todos os mortos dos seus túmulos para o último julgamento. Os maus seriam destruídos pelo fogo e os justos reinariam com Mitras para sempre. A princípio, essa era uma religião apenas para os homens, e havia 7 ordens diferentes nas quais os crentes podiam ser sucessivamente iniciados. Mais tarde, as esposas e as filhas dos crentes foram admitidas aos templos da Grande Mãe, que eram contíguos aos templos mitraicos. O culto das mulheres era uma mistura do ritual mitraico e das cerimônias do culto frígio de Cibele, a mãe de Atis. 6. O mitraísmo e o cristianismo.
Antes do aparecimento dos cultos dos mistérios e do cristianismo, a religião pessoal dificilmente desenvolvia-se como uma instituição independente nas terras civilizadas do norte da África e da Europa. Era mais um assunto da família, da cidade-estado, da política e do império. Os gregos helênicos nunca fizeram evoluir um sistema centralizado de adoração. O ritual era local. Eles não tinham um sacerdócio, nem um livro sagrado. Como sucederia aos romanos, suas instituições religiosas careciam de um agente impulsor poderoso para a preservação de valores morais e espirituais mais elevados. Conquanto seja verdade que a institucionalização da religião, em geral, haja depreciado a sua qualidade espiritual, é também fato que nenhuma religião teve êxito até então em sobreviver sem a ajuda de uma organização institucional de alguma monta, maior ou menor. A religião ocidental definhou assim até os dias dos céticos, dos cínicos, dos epicuristas e dos estoicos, porém, de um modo mais importante, até os tempos da grande disputa entre o mitraísmo e a nova religião de Paulo, o cristianismo. Durante o terceiro século depois de Cristo, as igrejas mitraicas e as cristãs eram muito semelhantes, tanto na aparência quanto pelo caráter dos seus ritos. Uma maioria desses locais de culto era subterrânea e ambas as igrejas continham altares cujos panos de fundo retratavam variadamente os sofrimentos do Salvador que havia trazido a salvação a uma raça humana amaldiçoada pelo pecado. Havia sido sempre uma prática dos adoradores mitraicos ao entrar no templo, mergulhar os seus dedos na água benta. E já que, em alguns distritos, havia aqueles que, durante algum tempo, pertenceram a ambas as religiões, eles introduziram esse costume na maioria das igrejas cristãs na vizinhança de Roma. Ambas as religiões empregavam o batismo e partilhavam do sacramento do pão e do vinho. A grande diferença entre o mitraísmo e o cristianismo, à parte o caráter de Mitras e de Jesus, era que uma encorajava o militarismo, enquanto a outra era ultrapacifista. A tolerância do mitraísmo pelas outras religiões, exceto o posterior cristianismo, conduziu ao seu fim total. Contudo, o fator decisivo na luta entre estas duas foi a admissão das mulheres como membros plenos da comunidade da fé cristã. Ao final, a fé nominalmente cristã dominou o Ocidente. A filosofia grega supriu os conceitos de valor ético, o mitraísmo, o ritual da observância da adoração, e o cristianismo, como tal, a técnica de conservação dos valores morais e sociais. 7. A religião cristã. Um filho criador não se encarnou à semelhança da carne mortal, nem se auto-outorgou junto à humanidade de Urântia para apaziguar um Deus enraivecido, mas antes para levar toda a humanidade ao reconhecimento do amor do Pai e para a compreensão da sua filiação a Deus. Afinal, mesmo o grande advogado da doutrina da expiação compreendeu algo dessa verdade, pois ele declarou que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo próprio. Não é da alçada deste documento tratar da origem e da disseminação da religião cristã. É suficiente dizer que foi edificada em torno da pessoa de Jesus de Nazaré, o Filho humanamente encarnado, Micael de Nébadon, conhecido em Urântia como Cristo, o ungido do Senhor. O cristianismo espalhou-se em todo o Levante e em todo o Ocidente por intermédio dos seguidores desse Galileu, e o zelo missionário deles igualou-se àquele dos seus ilustres predecessores, os setitas e os salemitas, bem como ao dos seus sinceros contemporâneos asiáticos, os instrutores budistas. A religião cristã, como um sistema urantiano de crença, surgiu por meio da composição dos seguintes ensinamentos, influências, credos, cultos e atitudes pessoais individuais. 1. Os ensinamentos de Melquisedeque, que são um fator básico em todas as religiões do Ocidente e do Oriente surgidas nos últimos 4.000 anos. 2. O sistema hebraico de moralidade, de ética, de teologia e de crença tanto na providência quanto no Supremo Yahvé. 3. A concepção zoroastriana da luta entre o bem cósmico e o mal, que já havia deixado a sua marca tanto no judaísmo quanto no mitriaísmo.
Por meio de um contato prolongado que apanhou as lutas entre o mitraísmo e o cristianismo, as doutrinas do profeta iraniano tornaram-se um forte fator na determinação da fusão teológica e filosófica e na estrutura dos dogmas, princípios e cosmologia das versões helenizadas e latinizadas dos ensinamentos de Jesus. 4. Os cultos dos mistérios, especialmente o mitraísmo, mas também a adoração da Grande Mãe no culto frígio. Até mesmo as lendas do nascimento de Jesus em Urântia tornaram-se matizadas pela versão romana do nascimento miraculoso do salvador herói iraniano, Mitras, cujo advento na Terra supôs-se ter sido testemunhado apenas por um punhado de pastores trazendo presentes, os quais haviam sido informados desse evento iminente pelos anjos. 5. O fato histórico da vida humana de Joshua ben José, a realidade de Jesus de Nazaré como Cristo glorificado, o Filho de Deus. 6. O ponto de vista pessoal de Paulo de Tarso. E deveria ser registrado que o mitraísmo fora a religião dominante de Tarso durante a sua adolescência. Paulo mal sonhava que as suas bem-intencionadas cartas aos seus convertidos iriam algum dia ser consideradas pelos cristãos posteriores como a palavra de Deus. Os instrutores bem-intencionados como ele não devem ser considerados responsáveis pelo uso feito dos seus escritos por sucessores mais recentes. 7. O pensamento filosófico dos povos helênicos na Alexandria e Antioquia, na Grécia, em Siracusa e Roma. A filosofia dos gregos estava mais em harmonia com a versão de Paulo para o cristianismo do que com qualquer outro sistema religioso da época, e tornou-se um fator importante para o sucesso do cristianismo no Ocidente. A filosofia grega, ligada à teologia de Paulo, ainda forma a base da ética europeia. À medida que os ensinamentos originais de Jesus penetraram no Ocidente, eles tornaram-se ocidentalizados e, à medida que se tornaram ocidentalizados, começaram a perder o seu potencial de apelo universal sobre todas as raças e espécies de homens. O cristianismo hoje tornou-se uma religião bem adaptada aos costumes sociais, econômicos e políticos das raças brancas. Ele deixou há muito de ser a religião de Jesus, embora ainda retrate valentemente uma bela religião sobre Jesus para os indivíduos que buscam sinceramente seguir o caminho dos ensinamentos dela. Tem glorificado Jesus como Cristo, o ungido Messias do Senhor, mas esqueceu, em boa medida, o evangelho pessoal do Mestre, a paternidade de Deus e a fraternidade universal de todos os homens. E esta é a longa história dos ensinamentos de Maquiventa Melquisedeque em Urântia. Passaram-se quase 4.000 anos desde que esse filho emergencial de Nébadon auto-outorgou-se em Urântia e, naquela época, os ensinamentos do sacerdote de El Elyon, o Deus Altíssimo, tiveram penetração junto a todas as raças e povos. E Maquiventa teve êxito em realizar o propósito da sua outorga inusitada. Quando Micael se preparou para surgir em Urântia, o conceito de Deus era existente nos corações dos homens e mulheres, e mesmo o conceito de Deus que ainda resplandece com chamas novas na experiência espiritual viva dos múltiplos filhos do Pai Universal que vivem as suas misteriosas vidas temporais nos planetas que giram no espaço. Apresentado por um Melquisedeque de Nébadon.